Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse nosso encontro virtual para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Não temos a presença física na nossa casa, mas conseguimos, através dessa ferramenta, levar o Evangelho, o seu estudo, a reflexão sobre o Evangelho a todos. Então, neste momento, que todos estejam sintonizados conosco para receber as boas vibrações que são daqui emanadas. Antes de nós começarmos o nosso estudo, o nosso trabalho, nós temos um recadinho. E esse recadinho é do DAPSE. O DAPSE, que é o departamento que cuida das famílias, do auxílio às famílias necessitadas. Então, o DAPSE está comunicando que na primeira sexta-feira de maio, que é dia 7 de maio, às 16 horas, eles estarão aqui no Recanto de Luz para receber as doações de gêneros alimentícios e de higiene também, para compor as cestas que serão doadas às famílias. Antes, então, de começarmos, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que a equipe espiritual desta casa, que sempre nos acompanha e que aqui se encontra conosco neste momento, nos inspire na boa explanação, no bom estudo, no bom entendimento e na boa reflexão. E para todos nós, um bom aprendizado do que nós vamos estudar nesta tarde. A nossa exposição doutrinária de hoje é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, que tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ele vem sendo estudado desde a última semana. Com a colega Carla, ela deu início ao estudo deste capítulo e ela focou nos itens 1, 2 e 3. Bem, nós hoje vamos estudar os itens 4, 5 e 6, que fala dos infortúnios ocultos. Infortúnios que são as adversidades da vida. Então, todo esse capítulo 13, que tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ele nos leva a colocar em prática a caridade. E, na verdade, a caridade é talvez a palavra mais citada no Evangelho. Ela é citada dezenas de vezes. Não é por acaso que ela é tão citada assim. E o título... Esse título, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, nos leva à prática da caridade desinteressada. A caridade que Jesus nos recomenda é a caridade discreta, é a caridade com discrição. E essa caridade com discrição nós não costumamos ver muito à nossa volta quando se observa ações de caridade. A discrição, ela exige humildade. A discrição, na verdade, é filha da humildade. E o que nós vemos nas ações praticadas, ações de caridade, nós vemos muito o orgulho presente. E o orgulho é um dos grandes males da humanidade, é um dos grandes males do homem. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, esta pergunta é frequentemente colocada nas nossas exposições. E mais uma vez hoje ela vai ser colocada, porque ela é muito oportuna para o nosso estudo de hoje. Então, nessa pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E os espíritos lhe respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias
e perdão das ofensas. Vamos analisar isso. Benevolência. Tratar o próximo com boa vontade, com bondade, com tolerância. Isso é caridade. Indulgência para com as imperfeições alheias. Não ver os defeitos alheios. Não procurar os defeitos alheios. Ou, se nós os vemos, não comentar. Não falar para os outros. Isso é caridade. O perdão das ofensas. É tão claro esse perdão das ofensas. Perdoar sempre. Perdoar os amigos. Perdoar os inimigos, que é mais difícil. Também já se falou tanto a respeito. Quem não perdoa, limita a sua capacidade de amar. É incapaz de amar. Então, perdão, isso é caridade. Então, essa resposta que os espíritos dão a Kardec nessa questão, ela alarga o conceito de caridade que nós compreendemos. Compreendemos como? Compreendemos como a caridade material, aquilo que se dá alguma coisa material. No item 4 deste capítulo, que fala dos infortúnios, que são as adversidades, os infortúnios ocultos, Kardec começa falando das grandes tragédias, das calamidades, que não são infortúnios ocultos, quando a solidariedade se faz presente, porque há uma comoção geral. Então, os pedidos de auxílio são ouvidos, são atendidos. Por que nós nos sensibilizamos nesses casos? Porque se trata de um infortúnio evidente, ele é escancarado, ele é divulgado, ele é de proporções, ele é de conhecimento público. E nós nos sensibilizamos mais facilmente, então, nós somos despertados, nós somos acordados. E é uma sensibilização geral, é coletiva, e ela leva realmente à prestação do socorro, à prestação do auxílio de imediato. Lembremos, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que foi em 2019, quando o rompimento da barragem ceifou mais de 200 de vidas e deixou tantas famílias desamparadas, desabrigadas. E naquela oportunidade, isso foi amplamente divulgado. E o socorro aconteceu de todas as partes do país, de estados mais longínquos, distantes de Minas Gerais. Mas as pessoas se sensibilizaram, porque foi uma tragédia evidente, foi divulgada, foi pública. Então, aconteceu a mobilização para a prestação do auxílio àquelas famílias que tinham sido atingidas. Bem, nós aqui, até agora, nós falamos dos infortúnios evidentes, que são essas tragédias, essas calamidades, que são terríveis, que nos entristecem, que nos comovem. Mas Kardec, ele nos convida a procurar as tragédias particulares, que são esses infortúnios ocultos, aqueles sofrimentos, aquelas adversidades ocultas que estão escondidas. Mas para isso, nós precisamos fazer brotar dentro de nós, ter dentro de nós o amor ao próximo. E assim desenvolver a nossa sensibilidade para detectar a dor oculta dele. Porque essa dor está oculta, essa dor está escondida. O infortúnio evidente, aquele que vimos das tragédias, das calamidades, ele é fácil de enxergar, é escancarado. Mas enxergar esse infortúnio oculto requer a sensibilidade, requer olhar para o nosso próximo, requer enxergar o nosso próximo e olhar com amorosidade, com benevolência. O infortúnio oculto se esconde, mas muitas vezes ele não está longe de nós.
Às vezes ele está no nosso núcleo familiar. Às vezes ele está dentro da nossa casa, do nosso lar. E nós não enxergamos. Ou se nós enxergamos, nós não temos coragem ou vontade, determinação de procurar ajudar, de procurar resolver. O Evangelho, então, nos recomenda a caridade, sim, de todas as formas. Mas nos alerta sobremaneira para essa outra forma de caridade, que é a caridade da palavra, a do acolhimento, a caridade moral, essa que é tão ampla. Nos alerta para que nós procuremos ao nosso redor aquele que precisa de ajuda. Não só a material, mas aquela ajuda toda especial. Aquele que não tem coragem, nem voz para pedir essa ajuda. Isso tem urgência e prioridade. São os sofrimentos particulares que ficam sem ajuda, por não serem detectados, por não serem vistos, por não serem compreendidos. E eles podem ter desfechos graves. Joana de Ângeles, no livro Vigilância, com psicografia de Divaldo, diz que a caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Então, nós podemos, em qualquer lugar, a qualquer momento, fazer essa caridade moral. Ela está ao nosso alcance, em todo lugar, a todo momento. Nesse item que ora estudamos, Kardec descreve as ações de uma senhora que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que periodicamente ela vai discretamente vestida, simplesmente vestida, para não magoar, não ferir a pobreza, ela vai visitar uma família que está passando por necessidades. Essa família tem um chefe da família hospitalizado e está passando dificuldades para o seu sustento mesmo. Então, essa mulher vai, acompanhada da filha adolescente, e leva a ajuda para essa família. E ela vai discretamente, ela vai com discrição. E ela ainda leva a filha para que a filha aprenda a fazer a caridade. Porque é muito importante que nós demos o nosso exemplo aos nossos filhos, principalmente os filhos pequenos, que é o melhor momento. Então, ela leva essa menina junto e ainda ela sugere à menina que a menina também faça um ato de caridade com aquela família, mas que faça alguma coisa do seu esforço, que dê alguma coisa de si mesma. Ela sugere que a menina confeccione roupinhas para as crianças. Então, nós temos aqui a caridade discreta, o exemplo e também como é importante nós darmos alguma coisa do nosso esforço, do nosso tempo, do nosso trabalho. Na questão 646 do Livro dos Espíritos, perguntados sobre se seria de diferentes graus o mérito do que resulta da prática do bem, os espíritos superiores respondem a Kardec: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Olhem só a importância do nosso esforço quando nós vamos fazer o bem, na prática do bem. E na questão 642 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos advertem que responderemos por todo o mal que haja resultado de não termos praticado o bem. Ou seja, a nossa omissão, a prática do bem, pode resultar no mal.
E é a nossa responsabilidade o que vai acontecer. Esse mal é de nossa responsabilidade. Nós teremos que prestar contas, ficará na nossa consciência. Um dia nós prestaremos contas por isso. Já os itens 5 e 6 deste capítulo têm como título o óvulo da viúva. Bom, óvulo é uma quantia de dinheiro insignificante, diz o dicionário, é uma moeda, é uma esmola, enfim, algo insignificante. Então, o título é o óvulo da viúva. Em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 55, e Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4, nós encontramos a seguinte citação. E estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, o gasofilácio era um local, um templo, onde as pessoas depositavam contribuição, davam moedas, valores, enfim. Então, Jesus observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou suas 2 pequenas moedas. E convocando os discípulos, então Jesus lhes disse: na verdade, vos digo que mais colocou esta pobre viúva do que todos os outros. Porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu da sua indigência tudo o que tinha, e tudo que lhe restava para o seu sustento. Então, meus amigos, aos nossos olhos, aos olhos humanos, aos olhos da percepção humana, a viúva deu uma quantia irrisória. Mas Jesus, pela sua elevação espiritual, ele atribuiu a essa oferta da viúva, essa caridade, um valor moral. Já com os outros, que depositaram valores bem altos, quantias mais altas, ele analisa e percebe as intenções deles. Eles tinham intenções de agradar a divindade, em troca de pedir favores, agradar os sacerdotes do templo, ou até porque era costume judaico, ainda por vaidade. Então, esta passagem nos faz refletir, essa passagem da viúva, do óvulo da viúva, que quem vem dando do que sobra, está ajudando, está fazendo caridade, sem dúvidas, mas não está sendo verdadeiramente caridoso. Não merece censura quem faz isso. Não, Jesus não censurou aqueles homens que deram quantias exorbitantes. Mas nós precisamos entender que a verdadeira caridade material é aquela em que damos do que temos, mesmo que não tenhamos muito. Essa é a verdadeira caridade material. É repartirmos aquilo que nós temos. Mas o que nós costumamos fazer é dar aquilo supérfluo, aquilo que nos sobra. E devemos entender também que podemos dar não somente o material. Kardec afirma: o sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Então, Jesus quis nos ensinar que tudo que nós fazemos, inclusive a nossa caridade material, deve tocar o nosso coração, deve ser essencial, deve ser da nossa essência, que é o nosso íntimo, o nosso coração. Então, assim deve acontecer com a nossa caridade. Dar o recurso material é louvável, mas é necessário, mas que haja na doação, no ato da doação, haja a nossa vontade de ajudar do fundo do coração, haja a nossa intenção. E, sem dúvida, mais
mais mérito terá a ação se nós envidarmos os nossos esforços para construirmos essa ação de caridade. Que nos lembremos, porém, que mesmo sem termos recursos materiais, sempre temos a oportunidade de amparar e auxiliar alguém, seja com uma palavra, ou oferecendo o nosso ouvido para que a pessoa fale para ouvi-lo. Cada um de nós tem a oportunidade, sim, de fazer um gesto do coração. Essa é a caridade moral que Jesus nos ensinou. O momento em que vivemos, ele nos desperta para a caridade material. Ela se faz muito necessária, mas também para a caridade do coração. A caridade moral. Aquele gesto de acolhimento, aquele olhar para o nosso próximo, que neste momento pode estar necessitado de uma palavra, de um gesto de aproximação, não física, que nós não podemos, mas aproximação do coração. Muitas pessoas se encontram solitárias nos seus lares. Será que estão bem? Será que nós não podemos dar um oi, mandar uma mensagenzinha perguntando como estão? Se está bem? Está tudo bem em casa? Às vezes, nós simplesmente perguntando isso, nós recebemos um desabafo da pessoa. E é o momento de ajudar, então, a nossa palavra, o nosso acolhimento. E lembremos que até dentro dos nossos lares, neste momento, alguém pode estar necessitado de atenção, de diálogo, da palavra de conforto, de esperança, de fé. Nós, que dentro dos nossos lares podemos ter a proximidade física, devemos estar atentos e tomarmos essa iniciativa. Há muitos conflitos, muita ansiedade, muitos tormentos, muitos medos acontecendo neste momento. E isso pode estar acontecendo perto de nós, na nossa casa. Nós precisamos estar atentos. Na finalização dessa passagem, o Evangelho deixa bem claro, então, que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário do que temos, do que oferecer aos outros apenas o nosso supérfluo, quando se trata da caridade material. Fazer a verdadeira caridade, que é a caridade do coração, nos transforma e nos renova. Nós não precisamos só de recursos financeiros para sermos caridosos. O próprio Kardec nos afirma: quem deseja beneficiar sempre encontra a oportunidade de realizar o seu desejo, visto que não existe na Terra uma só pessoa, no gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros? Isso também é esmola do pobre, o óbolo da viúva. Neste momento, no momento atual que nós vivemos, muitas e muitas obras de caridade nós temos presenciado no país, à nossa volta. Estamos vendo pessoas humildes que se organizam, que cozinham em lares simples, em cozinhas pequenas, e preparam marmitas, elas próprias cozinham, então o esforço pessoal, preparam marmitas e outro grupo que se prontifica a levar, entrega aos moradores de rua, leva a lares que estão passando por dificuldade até de sustento. Isso nós vemos acontecer à nossa volta. Essas pessoas, na verdade, então, elas estão praticando a fraternidade, a solidariedade, estão praticando a simplicidade, a humildade, o amor ao próximo, enfim, a verdadeira caridade. Porque elas não estão dando apenas o material, o alimento. Elas estão dando do seu esforço, do seu tempo, no preparo e na entrega daquele alimento. Essas situações, essas ações, então, elas aceleram o nosso processo evolutivo e do meio em que estamos também.
Por quê? Porque contemplam a realização dos verdadeiros objetivos da nossa reencarnação, que é o quê? Que é corrigir as nossas imperfeições e a prática do bem. É assim que evoluímos. Então, nós, os espíritas, que adotamos o lema fora da caridade não há salvação, não temos desculpas para não exercê-la. É só olhar à nossa volta. Com os olhos do coração, encontraremos onde praticar essa caridade. Para encerrarmos, nós trazemos uma mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra Viajor. E o título é A Caridade é a Salvação. Então, Emmanuel nos diz: caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impossível, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Que assim seja. Antes de encerrarmos, nós vamos renovar, na verdade, o convite para que nos acompanhem diariamente, quando nós, às 20 horas, nos nossos lares, nós reunimos e fazemos o Evangelho. Nós lemos o Evangelho, refletimos sobre ele e fazemos as nossas preces. Nós agradecemos a atenção de hoje e que as boas vibrações que daqui foram emanadas continuem envolvendo a todos os lares. Que Jesus abençoe-nos a todos.